1 Coríntios, capítulo de número 9. Eu quero ler a partir do versículo 26. Todos encontraram? Uma leitura muito extensa. Vou até pedir para você me ajudar. Me acompanha aqui tá na NVT? Pode deixar na NVT. Lê aqui comigo no telão, vai. 1, 2, 3. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Pronto, acabou. E todos foram para sua casa. Amém? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26 nos dá um entendimento muito claro sobre o que o apóstolo Paulo estava tratando com a igreja nesses dias. E eu quero compartilhar com você um tema hoje. Não me lembro a data, mas já ministrei essa palavra, mas estudando a gente vai preenchendo mais ali algumas coisas que o Senhor vai dando. Mas eu quero falar hoje sobre discernindo minhas batalhas. Quero falar um pouquinho sobre esse tema hoje. E essa mensagem vai abençoar muito a tua vida. O apóstolo Paulo nos faz pensar que em algum momento a gente pode se cansar quando nós estamos trabalhando de forma inútil e desferindo golpes no ar, que é o que ele disse. Em outra versão, ele fala desferindo golpes no ar, como se você estivesse batendo em nada. Isso cansa. E ele usa também a palavra correr, né? Ele usa a palavra correr. Ele estava tratando com a igreja de Coríntios, uma igreja que, quando se tratava de esportes, de alcançar objetivo, conquistas, coroas, a expressão linguajar de Paulo com essa igreja na sua carta era voltado para essa expressão de correr, de conquistar. Ele falava muito de coroa, falava muito de exercício físico, de expressões físicas, porque na Grécia, todo mundo sabe que os Jogos Olímpicos eram aquilo que os gregos mais gostavam de fazer. Então, quando o texto bíblico, ele tem sempre um público-alvo a ser atingido. Então, quando o apóstolo Paulo fala um versículo como esse, direcionando a igreja, eu não corro sem objetivo, fica muito claro na cabeça daquele público que trabalha com isso, que vive isso, o que Paulo estava dizendo. Porque se alguém que corre sem objetivo, não faz sentido. Esses dias eu vi um rapaz, ele fazendo uma analogia, ele estava caminhando para um lugar onde ele não tinha um destino certo. E alguém disse, mas se você não está indo para lugar nenhum, você está perdido? Ele, não, eu não estou perdido, porque eu não tenho nenhum lugar. Eu não tenho lugar, eu não tenho objetivo, eu não tenho foco. Eu não tenho para onde ir. E dificilmente você vê alguém correr sem objetivo, você já viu? Tem sempre um objetivo. Vai 7 horas da manhã nas avenidas principais de São Paulo, que você vai ver um monte de gente correndo atrás do 31, do 30, sei lá, do 02, do ônibus, tá correndo. E quando você vê alguém correndo lá no Ibirapuera, qual que é o objetivo? Tem sempre um objetivo, ficar, né? Pegar físico. Aqui na igreja tem uns corredores. Ele é? Então você tem um objetivo, você tem um foco, você quer correr, tem um objetivo claro. E ele também usa a palavra lutar. Eu não luto como alguém que está desferindo golpes no ar. Então Paulo estava deixando claro que ele tinha um propósito central. Ele tinha um objetivo. Que Paulo não entrava em guerras tolas. Que Paulo não entrava em lugares que Deus não chamou para estar. Que Paulo não colocava o dedo onde ele não era chamado. Entende? Olha, se não fosse assim, irmão, não mete o dedo onde você não foi chamado. Não entre em lugares que Deus não te chamou para estar. Por isso que às vezes nos cansamos na caminhada porque entramos por lugares que Deus não nos chamou. E quando não discernimos corretamente as nossas batalhas, entramos em batalhas alheias, entramos em batalhas que Deus nos chamou, e o que isso causa? Cansaço, fadiga espiritual, cansaço emocional. Isso acaba atingindo a nossa vida de alguma forma. Nessa grande corrida da vida cristã, porque se você não sabe, a vida cristã ela é uma corrida, tem um prêmio te esperando. Você sabia disso?
Não sei se isso daí te empolga, mas você vai ter um grande prêmio quando você chegar lá. Nessa grande corrida da vida cristã, precisamos perceber o momento de parar, às vezes, no pit stop, reabastecer. Momento, às vezes, de desacelerar. Momentos de ficar, às vezes, até para trás e permitir alguém passar. Porque se você está na luta de sempre querer ser o primeiro, tem um preço muito alto. Se você está sempre lutando para mostrar, para que as pessoas vejam que você está sempre à frente, vencendo. Um grande vencedor, irmão, tem muitas dores. Jesus era um homem de dores. Se ele foi um vencedor, ele teve dores. Então, para você vencer, você vai pagar um preço alto. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você também vai ter que pagar um preço alto. Por isso que nessa corrida da vida cristã, a gente precisa aprender as estações, os momentos, o tempo que o Senhor tem com a gente. Em algum momento, um perigo dessa corrida, às vezes, é colocar as coisas no piloto automático. E às vezes fazemos isso. A gente começa fazendo, tem uma empolgação, é comum, tem um motivo ali que você fala, não, eu estou ali, aí você começa. Aí daqui a pouco você percebe que você está fazendo, mas só que você não está tendo mais fruto, não é nem resultado, é fruto. Porque fruto é parte da sua essência. Resultado é parte das suas obras, daquilo que você produz, mas fruto não. Lembra quando Jesus ele encontrou uma figueira e ele foi pegar fruto nela? Ele viu ela de longe, viu que ela estava cheia de folhas, estava bonita. Ele, bom, se ela está cheia de folhas, com certeza deve ter fruto. Quando ele chegou, não tinha fruto. A Bíblia fala que ele amaldiçoou a figueira, dizendo, seca-te e nunca mais ninguém coma fruto de ti. Mas estranho isso. Por quê? Porque folhas é produto externo. É algo externo. É algo que você produz na tua força, na tua obra. Mas o fruto não. O fruto faz parte da tua essência. Eu estava agora com a minha esposa viajando e de frente com o nosso quarto tinha uma mangueira. Não é mangueira de água não, de manga, sabe? Uma mangueira, um pé de manga, não tinha nenhuma folha, mas tinha, pelo que eu contei, que eu vi, tinha 5, 6 frutos nela. Eu fiquei imaginando, falei, olha só, rapaz, que incrível, né? Fiquei imaginando. A figueira estava cheia de folha e não tinha fruto. Folhas é algo externo. Demonstrava boniteza, demonstrava que tinha, que fazia, mas quando Jesus foi na sua essência, ela não tinha nada para dar. Essa árvore que eu vi, com certeza, pesquisei lá, talvez ela passou algum momento difícil, algumas batalhas ela enfrentou, mas só que por ser uma árvore forte, ela ainda consegue, ela ainda tem força o suficiente para dar fruto, mesmo que ela não tenha folhas. Incrível isso, né? Fruto faz parte da sua essência. Você já imaginou o pé de manga olhando para o pé de morango, dizendo assim, eu vou dar morango também? Não faz sentido para você? Não faz. E outra, a árvore é muito bem resolvida, o pé de manga é muito bem resolvido em dar manga, e não tem crise com quem dá morango no tempo certo. Você já viu algum cachorro dizendo, eu queria ser um gato, eu queria miar? Não, tá tudo muito resolvido agora, gente. Não, eu não sei, a gente é muito esquisito. Já viu algum cachorro dizendo, eu queria fazer miau? Miau! Já viu um fila, aquele grandão, ele revoltado, em crise de identidade com Deus, porque ele queria ser miau? Você já não tem também? Mas por que a gente tem, né? Essas crises de identidade, às vezes, de existência. Você não tem não, irmão, vocês são tudo perfeito. Por isso que quando Jesus vê aquela figueira, tinha folhas, mas não tinha fruto, porque fruto faz parte da sua essência. Você pode forçar, às vezes, através de obras, a dar resultados, você vai acontecer. Mas deixa eu te falar, você conhece a árvore pelos frutos, não é pelas folhas. Você já viu alguém comendo folha aqui? Não. Mas o fruto, você come. Só que o bom é que a folha serve para quê? Para remédio. Mas o fruto serve para alimentar. E ainda tem semente dentro. Olha a diferença. É geracional o fruto. As folhas, não, folha, a gente não está criticando folha. As folhas, elas até servem, mas só que são remédios.
Elas não têm essência. Por quê? Porque elas são externas. Só que elas têm bons resultados, mas não o suficiente. Elas não te alimentam. Elas até te curam, mas não te alimentam. E outra, folhas não tem semente, fruto tem. Então entenda. Quantas vezes a gente esquece dos frutos que nós devemos produzir para o Senhor, para aqueles que estão à nossa volta, e a gente vive de folhagem, ou seja, de aparência. Discernir as nossas batalhas muitas vezes é entender até onde eu devo ir, até onde eu devo caminhar, a esfera de atuação que o Senhor quer que eu ande, discernindo as lutas que eu tenho que entrar. Às vezes você está derramando lágrimas por coisas que Deus já falou, já deu tempo de você derramar lágrima por isso. Troca a fita, se levanta, vai lá. Tem outras formas, buscando a direção de Deus, meu Deus. Mas o problema é que às vezes a gente bota a nossa vida no piloto automático e nós não permitimos mais o Senhor nos surpreender. E viver a vida no piloto automático é fazendo, repetindo, é escravo daquela rotina. A rotina é saudável, é bom, tem gente que só funciona com rotina. Mas não podemos colocar a vida no piloto automático, senão a gente deixa o Espírito Santo de lado. E a gente não desfruta daquilo que Deus tem. Irmão, o maior aventureiro nessa caminhada cristã é o próprio Espírito Santo. Meu Deus, ô homem para gostar de aventura. Ele bota a gente em cada uma. Irmão, crente que não gosta de aventura com Deus não está preparado para ser crente. Eu mesmo já desisti de planejar e ser frustrado. Eu já desisti. Planejo uma coisa, tudo eu falo, queria mesmo. Por quê? Porque andar na dependência de Deus é lindo, é gostoso, mas te custa. Estava na quarta-feira aqui no tempo de oração e me veio o Salmo de número 127 no coração, até citei um pouco, mas fiquei meditando, remoendo. Versículo 1 e 2 diz: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Olha que lindo isso. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardar a cidade com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Tá bom, pastor, eu vou ficar no sofá esperando Deus mandar. Não, a Bíblia não está falando isso. A Bíblia não está dizendo que você não deve trabalhar, que você não deve conquistar, que você não deve, meu irmão, levantar cedo. Não, a Bíblia está falando que será inútil se você apoiar a sua vida em tudo isso e deixar de confiar no Senhor. A Bíblia está dizendo, se você constrói, mas você não tem Deus como o fundamento daquilo que você está construindo, o seu trabalho será vão, inútil. O Senhor nos ensina nessa palavra que nós temos autorização para conquistar, crescer, prosperar, fazer, mas não posso perder o senso de dependência de Deus. Não posso perder o senso de dependência da palavra dele. Posso construir? Posso realizar? Um texto bíblico ainda até ensina, tudo que você for fazer, pergunta para o Senhor se você tem autorização para aquilo. Se você vai daqui para uma cidade, você diga, se Deus quiser eu irei. Ele não está dizendo que você tem que andar religiosamente repetindo essa palavra. Ele está ensinando que cada passo que um filho de Deus dá precisa de forma poderosa depender da vontade e do querer de Deus. Por quê, irmãos? Porque é uma linha tão fina que a gente pode sair de um lugar onde a gente fazia para Deus, onde a gente trabalha para Deus, e de repente a gente sai de um lugar onde a gente está trabalhando para Deus e a gente começa a se autopromover, a pensar mais em nós. E é uma linha muito fina. Porque em algum momento você vai fazer algo que os resultados continuarão aparecendo. As coisas continuarão aparecendo. Mas tenha sempre no seu espírito, não há dúvida, mas tenha sempre no seu espírito uma voz que te questiona, dizendo, Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim? É isso? O que o Senhor tem preparado para mim? É nesse lugar que eu tenho que andar? É nessa batalha eu posso entrar? Eu posso ir nesse lugar? Eu posso fazer dessa forma? Espírito Santo, irmão, nós ministramos agora mais de um mês sobre
conhecendo o Espírito Santo. Como ele fala, de que forma ele fala, onde ele fala. Por quê? Porque nós dependemos do Espírito Santo. Um grande avivalista, se eu não me engano, foi A.W. Tozer, disse que a igreja está decidida a viver sem o Espírito Santo, a ponto que se ele for embora da igreja, ela não perceberá que ele foi embora. Isso é drástico, porque a gente pode caminhar, se a gente aprende a fazer, se a gente aprende a ter os resultados, é como se a gente falasse: Espírito Santo, obrigado, até aqui você me serviu, agora pode deixar comigo que eu já sei como que funciona. Você pode ter milhões na sua conta, você pode ter o carro mais top que tiver, um homem sem o Espírito Santo, uma mulher sem o tesouro de Deus nessa terra, que é o Espírito Santo, ele é um homem mais miserável, a mulher mais miserável que tem. Vive como um rico, como tendo tudo, mas não possuindo nada, entende? O Espírito Santo quer ter as nossas motivações, o nosso coração, tudo que temos. Nós podemos ter tudo aquilo que Deus tem disponível para nós. Recursos, você pode ter recursos, as habilidades, ferramenta, mas mesmo assim, se Deus não for o maior investidor do teu negócio, você pode ser fera, irmão. Você pode ser fera. Gosto de uma frase, eu acho que é o pastor Luiz Hermino que usa isso: quando Deus te esconde, ninguém te acha. Mas agora, quando Deus decide, meu irmão, te colocar lá em cima, ninguém mais te derruba. Ah, mas eu preciso fazer isso, a tendência agora. Não, mas se eu fizer isso, principalmente quem trabalha com público, tem que criar, meu Deus, que Deus te dê criatividade. Você cria, você tem estratégia, não tem? Você busca, você tem que ter mesmo. O mercado avançou, não, vamos avançar também. Se eu tivesse dinheiro, se a Atraído tivesse dinheiro, nós botaríamos tudo de primeira geração aqui na igreja. Porque você tem um microfone que ele vale tanto, mas você tem um igualzinho esse daqui que ele vale 30 mil. Você fala: meu Deus. Então, se tiver recurso, não tem problema nenhum. Mas agora o que nós não podemos perder é a essência, nós não podemos perder o coração, nós não podemos acreditar que é isso que atrai a glória de Deus. Não é. Nós precisamos aprender a retornar para a dependência do Espírito Santo, porque algumas vezes eu posso entrar num lugar onde vai ser inútil fazer e não ter resultado, e não dar frutos, e não ver as coisas acontecendo do jeito de Deus. Por isso que existem 3 tipos de guerras em nossas vidas que nós precisamos entender corretamente para entrar. Primeira guerra, as guerras que não são nossas. Segunda, as guerras que não são necessárias. E terceiro, as guerras que precisam ser vencidas. Existem batalhas que não é sua. Você não pode entrar para guerrear por alguém. Essa tomada de dores, às vezes, pode lhe causar muitas dores desnecessárias. As guerras, existem batalhas que não valem nem a pena, elas não são necessárias, não vale nem a pena entrar. Elas não merecem a nossa atenção, a sua atenção. Não merecem o seu tempo, não merecem as suas lágrimas. Elas simplesmente precisam e devem ser ignoradas. Agora existe o terceiro tipo de guerra. São batalhas e guerras que essas são suas. E não terceirize elas, não. Elas são suas. Não transfira suas batalhas para alguém. Nela você tem que entrar. Essa você não pode nem ignorar. Elas merecem a sua total atenção. Essas batalhas Deus prepara para nos aperfeiçoar. Às vezes a gente até tem aquele costume de dizer assim: ah, deu errado, mas pelo menos eu aprendi, né? Pelo menos eu tentei. Nem sempre isso daí é uma boa solução para te confortar, porque às vezes você poderia ter evitado certos traumas se você tivesse ouvido a Deus e não entrado em guerras que o Senhor não te pediu para entrar. Muitas pessoas estão saindo de batalhas, às vezes mais feridas do que maduras. E isso é terrível. Entrar em batalhas que Deus não tem para nós gera feridas terríveis em nossas vidas. É claro, irmãos, pelo amor de Deus, me entenda, eu não estou dizendo aqui que você não deve, não pode ajudar o seu irmão. Amém?
Eu não estou dizendo que você vai ver alguém precisando e você vai negligenciar. Claro que não. É claro que não. Você deve ajudar, você deve ajudar. Alguém te pediu, irmão, e você percebe que é saudável aquela petição, você dá, você abençoa, não? Você deve, nós precisamos aprender a estender a mão como filhos de Deus para quem está à nossa volta. Não estou dizendo que você tem que negligenciar as pessoas à sua volta, mas você tem que discernir. Provérbios capítulo 3, versículo 27 diz assim: não deixe de fazer o bem àqueles que precisam. Está escrito: sempre que estiver ao seu alcance. Não deixe, a Bíblia está dizendo, não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isto estiver ao seu alcance. Duas coisas importantes: você precisa estar bem para ajudar outro, e precisa estar no seu alcance, porque senão você pode, meu Deus do céu, causar sérios problemas. Me lembrei, enquanto ministrava, já viu já as informações, acho que grande parte aqui já viajou de avião, aquelas máscaras de despressurização que cai. Qual que é a orientação? Primeiro você pega a máscara e você faz o quê? Primeiro em você, depois na criança, depois em quem está à sua volta. Mas estranho, irmão, você não consegue ajudar se você não estiver bem. É isso que aquela mensagem está passando isso. Primeiro coloque sua máscara em você mesmo e só depois ajude crianças ou pessoas com dificuldade. Essa opção garante que você esteja apto a prestar socorro, pois em despressurização, a falta de ar afeta rapidamente, podendo causar desmaio em segundos. Então, o que a gente aprende com isso? Que às vezes eu preciso estar bem, eu preciso entender que preciso estar bem para estender, para ajudar. Está no meu alcance, eu vou fazer. Não posso negar, não negue bem algum a ninguém. Mas entenda uma coisa: se você está bem para ajudar, ajude. Porque se você não estiver bem e você colocar a mão, você pode ainda piorar a situação. Lendo um livro uma vez, não lembro qual livro, ele ensinava sobre cura e sobre lidar com pessoas em processo de cura e libertação. Mas só que ele também deu algo muito importante: não coloque a mão no coração de ninguém se você não está disposto a ir até o final para curar aquela pessoa. Basicamente isso. Não coloque a mão no coração de quem você não está disposto a ir até o final. Não deixe pela metade. Não deixe pela metade. Por isso que eu preciso discernir até que ponto. Irmãos, quantas vezes você precisou de algo? Todos nós passamos por isso e a gente fala: oh Deus, o Senhor só resolve. Se o Senhor quiser, o Senhor resolve rapidinho. O Senhor envia alguém e me abençoa. E nem sempre Deus faz dessa forma, né? E às vezes alguém até tem desejo de te ajudar, de me ajudar, de fazer, mas às vezes o Espírito Santo fala: não ajuda não. Ele é o ajudador ou o atrapalhador? Não, ele é o Espírito Santo que nos conhece. Talvez aquelas batalhas que eu estou enfrentando, que nós podemos estar enfrentando, pode ser elas que podem nos aperfeiçoar e nos moldar. E se de repente chega alguém e te tira daquela batalha, te tirou de um lugar de aprendizado, de pressão, mas de um lugar que pode trazer cura para a sua vida. E eu não sei, a nossa geração tem tido uma dificuldade muito grande de lidar com as dores. Essa geração de crente de agora, elas não querem sofrer dores. Elas não querem pagar o preço, passar pela moinha, como diz, ser esmiuçado, ser apertado. Não quero passar pelo sofrimento. Por isso que existe uma coisa muito importante nesse tempo: não entre em guerras que Deus não te chamou para estar. Ouça o Espírito Santo. Quando entramos em guerras que não são nossas, acarretamos problemas que poderiam ser evitados. Evite lutas desnecessárias. Não fique, irmão, brigando, lutando com pessoas que você sabe que só o processo de Deus vai trazer ela para aquilo que Deus tem para ela. Só o processo de Deus. E às vezes você está lutando, você está forçando para ver se algo acontece.
E às vezes o Espírito Santo fala assim: não, se você orar vai ser melhor do que se você colocar a mão. São batalhas que até são nossas, mas que elas devem ser lutadas, enfrentadas de maneiras diferentes. Por quê? Porque temos às vezes até problema de idolatrar as nossas lutas e batalhas. Às vezes você vê que é uma luta de quem tem a luta mais grande, né? É uma competição para ver quem sofre mais. É uma competição para ver quem é que já sofreu mais, para ver quem tem a luta. Não, você passa a luta que você não sabe a minha. Você tem um filho, você vai ver quando você tiver 2. Não, aí o de 3 fala: 2? Você não sabe quando você tiver 3. Aí o que tem 4, aí o que tem 5, então... Aí parece que a gente entra numa batalha de competição para ver quem sofre mais, para ver quem... E a gente não precisa disso, senão a gente entra num lugar de vitimismo terrível. E o vitimismo é uma doença que o diabo coloca no coração das pessoas, e que ela precisa ser confessada diante do Espírito Santo para ser curado. Eu preciso discernir bem as guerras que o Senhor quer que eu lute. Algumas dessas batalhas fazem parte do propósito de Deus na sua vida. Elas vão te aperfeiçoar, te tornar um homem melhor, uma mulher melhor. Mas tome cuidado. Se eu tomo o lugar de outras pessoas na guerra, o meu posto também fica desprotegido. Abra sua Bíblia comigo agora, em Atos capítulo 7, versículo 23. Atos capítulo 7, versículo 23. Me acompanhe. Certo dia... Quem está narrando isso aqui, quem está falando isso aqui é um diácono chamado Estevão. Depois que ele falou essas palavras, ele morreu apedrejado. E ele estava dizendo assim: certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar os seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, ele defendeu o israelita e o vingou matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu. No dia seguinte, visitou novamente e viu 2 homens de Israel brigando. E tentando Moisés agir como pacificador, ele disse a eles: homens, vocês são irmãos, por que brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isto, ele fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. E ali nasceram os seus filhos. Se você entendeu? Moisés estava passando, ele já estava discernindo, ele já estava entendendo que Deus estava chamando ele para ser um libertador. Ainda não tinha acontecido o episódio da sarça, mas ele entendeu que, cara, Deus tinha algo com ele. Quando ele foi visitar esse episódio, ele viu que um egípcio brigava com o israelita, ele matou o egípcio. A Bíblia fala que ele escondeu o corpo. E ele ainda fez aquele gesto típico de um pecador. Olhou para o lado, a Bíblia fala que ele olha para o lado para ver se ninguém viu e escondeu. Se Moisés passasse de largo, se ele não entrasse naquela batalha, o que você acha que teria acontecido? Se Moisés visse, mas ele era um pacificador, mas aquela batalha não era de Moisés, a batalha dele era depois daquilo. A batalha, Deus tinha um propósito, ele tinha, mas daquela não era a forma, não era o tempo, não era o lugar, não era a maneira. Moisés entrou numa batalha que Deus não tinha para ele. Você sabe o que aconteceu? Prejuízos enormes Moisés causou na vida dele. Aqui, nesse momento, Moisés tinha 40 anos de idade. A Bíblia fala que depois disso ele vai para a terra de Midian, onde nascem os filhos dele, ele se casa. Acho que é Zípora o nome da esposa, é isso ou não? Eu acho que era Zípora, se eu não me engano. Ele se casa com uma mulher.
Ali ele tem filhos e ele fica 40 anos na terra de Midian, morando na casa do sogro. Ele trabalhava para o sogro, pastoreava os rebanhos do sogro. Aí é onde entra em ação Êxodo capítulo 3, quando Moisés está pastoreando o rebanho e ele ouve uma voz dizendo: Moisés, Moisés, vem aqui. E aquela sarça pegando fogo e Moisés vai. Ali Moisés já estava com 80 anos. Aqui, quando ele mata o egípcio, ele tinha 40 anos de idade. Moisés, gente, não tinha aqui. Entrou numa batalha que Deus não pediu, da forma que Deus não pediu. Ele era o libertador? Era, mas essa daí não era a forma que você tinha que entrar. Era uma batalha que Deus tinha para ele? Era, mas não era daquela forma e nem naquele momento. Anos depois seria a batalha. Se você fizer a tal da numerologia, você vai entender uma coisa. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, ele sai do Egito e vai visitar. Acontece aquele episódio. A Bíblia fala que Moisés, ele mata o homem, ele vai para a terra de Midian, ele fica ali. Se você for para Êxodo capítulo 3, você percebe que quando Deus chama Moisés, ele já está com 80. Esse interlúdio aí, esse espaço de 40 anos, Moisés viveu num deserto, na casa do sogro, com sua esposa e com seus filhos, aprendendo com Deus de que se você entrar numa batalha que eu não tenho para você, você pode causar um preço grande para você e para quem está em sua volta. Escuta bem, quando Deus fala para Abraão: Abraão, a sua descendência será poderosa, mas só que eu vou fazer com que eles peregrinem na terra do Egito por 400 anos. Se você for para a Bíblia, você vai perceber que quando o povo de Israel sai do Egito, eles não saíram com 400 anos de escravidão. Eles saíram com 430 anos de escravidão. Quando Moisés viveu 3 fases da sua vida. Os primeiros 40 anos de Moisés foi no Egito. O segundo 40 anos foi em Midian, trabalhando para o sogro dele. Os últimos 40 anos de Moisés foi no deserto, sofrendo na mão do povo de Israel. 120 anos foi os dias de Moisés. Então, quando ele mata o israelita, ele estava com 40 anos de idade, como a Bíblia está dizendo. E quando o povo de Israel sai do Egito, na conclusão do propósito, com 430 anos de estadia no Egito, e Moisés com 80, se você reduzir, chega a um número de 390 anos, quando Moisés estava chegando na terra. Quando ele sentiu no coração de visitar o povo já estava escravo há 390 anos. Ou seja, quantos anos faltava para o povo sair do Egito? Para chegar em 400? 10. E o que aconteceu? O líder, o homem que Deus chamou para aquilo, que tinha um chamado de Deus realmente, se precipitou, entrou por caminhos que Deus não pediu, entrou numa batalha que Deus não tinha para ele. Isso gerou um atraso de 30 anos para o povo. O que era para ser em 10 se tornou 40 na vida de Moisés. Por quê, pastor? Porque não discerniu bem as batalhas, não compreendeu o lugar que ele precisava estar, não compreendeu o lugar que ele devia entrar. Não permita que as guerras venham te escolher. Escolha bem as batalhas que você vai entrar. Não permita que as lutas te escolham. Escolha bem as batalhas que você deve entrar. Não deixe de... Não se permita ser levado por qualquer vento e qualquer batalha que aparece na sua vida. Pensa em um ser que é especialista em gerar guerras na nossa vida, é o próprio diabo. Meu Deus do céu. O diabo trabalha para confundir a nossa mente. O diabo trabalha gerando ilusões mentirosas na nossa mente. É típico daquele fazendo tempestade num copo d'água. É o diabo que faz isso. O diabo é um ilusionista, capaz de fazer eu e você querer entrar em guerras que já não te cabe mais. Já viu aquele cara que está vendo a briga de bebo?
Não tem nada a ver, vai entrar, toma uma, pum, cai o dente. Fala assim, não tinha nada a ver, eu fui entrar para separar, tomei uma, olha aí, ó. Né? Já viu isso? Não tinha nada a ver, a polícia chegou em briga de estádio é assim, né? Você vê aquelas brigas, o cara chega a polícia dá uma cacetada nas costas, eu ia separar, mas já foi, irmão. Entrando em guerras que Deus não te chamou para estar, às vezes te colocando em conflito, o diabo gosta disso. Porque algumas guerras não vale mais a pena eu e você entrar, lutar por algumas coisas que já não vale mais a pena. E o que eu faço? Às vezes você pode recuar, que pode resolver. Recuar, mas eu vou ser um perdedor, não. Você só perde quando você desiste. Quem recua é sábio. Derrotado é quem desiste, não é quem dá um passo para trás, com paciência esperando o tempo de Deus. Isso faz muito sentido nos nossos relacionamentos. Para aprender a lidar com pessoas, meu Deus, nós precisamos aprender a recuar em muitos momentos. Com a língua, com o ouvido, oh meu Deus, não me deixe entrar nesse lugar. Porque é o nosso maior, é o lugar dos nossos conflitos. Mas só que o diabo às vezes gera muitos desgastes em relacionamento, seja em casamento, seja em namoro, seja em amizade, seja em empresa. Ele desgasta os relacionamentos, colocando batalhas ilusionistas que não servem mais para nós. E quando você age com sabedoria, quando você recua, quando você percebe que essas batalhas estão sendo só uma distração e um lugar de confusão para te roubar de Deus, você fala, agora eu te peguei, agora eu não vou entrar mais nesse lugar que Deus não tem para mim. Não entre. Não seja um tipo de gente que está metido em qualquer tipo de confusão, irmão. Não faça isso. O que isso significa? O espírito controlador tem muito a ver com alguém que gosta de entrar em batalhas alheias. O controlador se alimenta das guerras alheias. Ele entra em qualquer guerra porque ele quer ser visto, que eu quero resolver o problema de todo mundo. Alguém que quer entrar em lutas e batalhas porque eu sou bom, eu quero resolver o problema do mundo inteiro. Vai chegar uma hora que você vai tomar uma que você não vai saber de onde veio. Quem bateu? Quem bateu? Só sei que se você fica tonto, você não compreende. Às vezes o espírito controlador te faz entrar em qualquer guerra para satisfazer os seus desejos de domínio. Estranho esse silêncio, hein? O controlador sai querendo ajudar todos. Parece que tem boa intenção, mas às vezes nada mais é do que um desejo de ser visto. As pessoas têm que ver que eu sou bonzinho, né? Algumas pessoas têm até dificuldade de dizer não. Prefere sofrer, doer, do que apenas dizer não. A gente tem dificuldade disso. E às vezes faz parte até de um temperamento que evita confrontos e evitando esses. Nem sempre você deve evitar alguns confrontos são necessários. Mas como a minha esposa falou hoje para mim, achei legal. Você precisa entender o lugar que você deve centralizar toda a tua força e o lugar que você não deve. Se você pegar essa força que você tem e colocar no lugar errado, ela estava dizendo assim, na hora que eu quero que você não é. E na hora que eu quero que você fique calmo, você quer ser grandão. Eu falo, nossa, é verdade. É verdade. Alguém muito bom centralizando a sua força, a sua dedicação no lugar errado não serve para nada. Se torna às vezes até um ajudador do diabo. Você vai dormir, irmão? Ah, tá. Não se alimente de guerras alheias. Não ame as guerras das pessoas. Não entre em todo lugar, senão vai acontecer o que aconteceu com Moisés. Não, mas eu tenho que ajudar. Deixa ela andar com as próprias pernas. Deixa ela aprender a cair, a se levantar, a orar, a buscar a Deus. Pastor não é guru. Pastor, ora aí para ver se Deus... Ora aí para ver se Deus vai...
Rapaz, se eu soubesse de tudo, eu ia perguntar primeiro sobre mim, né? Deus, eu vou vencer, Senhor, você acha que vai dar certo? Porque pastor não é guru, não é, pastor, como é que fala aquele negócio que tem no... Como é que fala, meu Deus? Vidente, que você vai consultar, deixa eu ir lá consultar Deus. E aí, pastor, você pode fazer alguma coisa aí para me entender? Uma vez uma moça chegou em mim e falou assim, pastor, eu gostaria que você orasse. Alguém traz um pouquinho de água para mim? Eu queria que você orasse aí. Eu falei, mas por quê? Eu queria saber se o senhor orar para ver se meus filhos vão embora. Eu falei, eu não sei. Eu não consigo saber. Então as pessoas se frustram porque elas consultam um líder como se o líder soubesse de tudo. E nem, irmãos, uma coisa que eu aprendi e estou aprendendo mais ainda é não ficar preso na guerra de ninguém. Não ficar preso na guerra de ninguém. Isso, e já fiquei muitas das vezes perdendo noite de sono por causa da guerra dos outros. Mas não fico preso nas guerras. Eu tenho tanta guerra, irmão, eu tenho tanta batalha. Aí junta as minhas e de um monte de gente. Como é que a gente suporta isso? Obrigado. E às vezes, você entra em guerras que Deus não pediu para você entrar. Aí você entra, porque você é o ajudador de todo mundo. Aí você entra e você sai como culpado. Você não tinha nada a ver com a história. Não tinha nada a ver com o B.O., com o buchicho. E você sai como culpado. Muitas vezes você precisa deixar as pessoas se entenderem. Muitas batalhas, elas até trazem cura, viu? Muitas batalhas até trazem cura. Só que muitas pessoas têm a sua alma tão ferida que ao invés delas agradecerem, elas se voltam contra você. Elas transferem as suas culpas para quem gostaria de ajudar. Pessoas feridas trabalham assim. Pessoas feridas agem dessa forma. Almas feridas se tornam até moradias de demônio, irmão. O demônio gosta, Satanás gosta de um lugar onde as almas estão feridas, frustrada, magoada. Satanás gosta desse lugar. Ao mesmo tempo que você tem de um lado um espírito controlador que quer entrar em todas as batalhas, você tem do outro um espírito de vitimismo. Esse espírito se alimenta de falsas amizades. Quantas pessoas você acha que é a sua amiga, mas na verdade você só se torna uma cúmplice das feridas dela. Um lugar onde ela vai despejar as suas feridas e você se torna só um agente onde ela deposita tudo. E às vezes você fica mal e você não sabe por quê. Porque você só se torna um recipiente onde ela deposita as suas feridas. Olha, o Senhor fala assim, irmão, aprende a orar. Aprende a buscar o Espírito Santo. Aprende a dobrar o seu joelho e batalhar pelas suas guerras. E lutar pelas suas batalhas. Pastor, mas você não vai me ajudar? Claro que a gente vai ajudar, a gente está aqui para isso. Para ajudar, para servir, para cuidar do corpo de Cristo. O nosso chamado não é resolver problema, tá? Quem resolve o problema é o INSS. Nós estamos aqui para... Oi? Às vezes, né? Meu Deus, não vou nem falar, senão aula. Escuta! O pastor, ele é um instrutor, irmão, que Deus colocou ali. Alguém que tem uma autoridade de Deus, assim como muitas outras pessoas têm uma autoridade de Deus para orientar. E esse é o nosso chamado. Eu não estou dizendo que a gente vai ficar aqui, a gente vai só... Não estou falando sobre isso. Mas eu sinto que a gente precisa amadurecer. Eu sinto que a gente precisa se levantar, né? Sacudir a poeira, ficar de pé e falar assim, ei, até quando eu vou ficar nesse lugar de vitimismo aqui? Que ninguém olha para mim, que minhas lutas, que eu estou triste, que eu estou chateado, que ninguém me vê, que o diabo, que aquilo, que minha vida, ó céus, ó terra, ó vida, ó céus, ó terra, ó vida. E quando é que você vai se levantar na presença de Deus, sabe? Assumir um lugar de autoridade no Senhor e acreditar que Deus está com você. Deus está com você. Para você ajudar alguém, você precisa discernir 3 esferas. Primeiro, a gravidade, a urgência e a tendência. Uma vez eu conversei com o pastor Wesley.
Uma vez vi o pastor Luciano, irmão Subirá, contando um testemunho que ele estava... Um irmão liga e fala: pastor, o senhor precisa vir aqui agora. Eu, pastor, eu não consigo. Não, você precisa vir aqui agora. Senão meu casamento vai... Ele falou assim: mas eu não consigo agora. Insistiu. Eu falei assim: eu não consigo agora, amanhã a gente vê. Não agora. Não, depois a gente vai. O que é tão importante para o senhor, pastor, que o senhor não quer vir aqui para salvar o meu casamento? Ele falou assim: eu estou no cinema, salvando meu casamento para que ele não entre no mesmo lugar que o seu entrou. Amanhã a gente conversa, tchau. Não, pastor, você tem que ir. Pastor, atende o telefone de madrugada, claro. Às vezes as pessoas até falam: pastor, passei um problema, eu não te liguei para não incomodar. Eu falo: não, mano, não faz isso não. Você está errado, liga, pode ligar. Ah, mas não, você pode ligar, não tem problema. Não, sabe, você tem que ter maturidade para entender as coisas. E às vezes: não, pastor, é muito urgente. Não, mas agora eu não consigo, amanhã. A gente conversa amanhã. Você sobreviveu até agora, não sei o que você está. Gravidade, urgência e tendência. Gravidade realmente é um caso sério de vida ou morte. O sangue daquela pessoa pode vir sobre as suas mãos, sobre a sua cabeça. Então você tem que fazer, você não pode omitir. Você está no lugar de extrema gravidade. Você deve tomar a atitude necessária para você salvar e ajudar aquela pessoa. Está começando a fazer sentido para você? Irmão, você está entendendo? A urgência, uma situação isolada, emergente, mas isolada. Se você tem a possibilidade de ajudar, então ajude. É emergente, mas você tem a possibilidade, porque às vezes você vai lá e você pode se prejudicar e morre você e a pessoa. Estou falando morrer, mas para você entender. Acaba gerando problema para você e para a pessoa. Mas e a tendência? Se a pessoa já se acostumou a viver num ciclo vicioso, e você já tem a tendência de ajudar ela, porque você já fez isso inúmeras vezes, essa pessoa vai sempre depender de você, e ela não consegue tomar providência da sua vida sozinha e sair daquele lugar, porque ela encontrou alguém que está sempre resolvendo para ela os problemas dela. Ela já se acostumou a gritar por socorro para você quando ela precisa, e você precisa discernir se há gravidade e emergência, ou se já virou uma relação sua com essa pessoa de dependência emocional. E se isso vira uma relação de dependência emocional, eu vou te dizer, não é só ela que está presa não, você também está. Só Cristo, irmão, só Jesus, só Cristo pode remover alguém de um cativeiro espiritual. Só Jesus pode libertar alguém de um cativeiro espiritual. Isso se ela realmente está disposta a ser livre. Só um novo nascimento é capaz de remover alguém desse envenenamento maligno. Caso contrário, ela terá dificuldade realmente de ser livre. Agora preste atenção em algo. Jesus não curou todos. Por quê? Porque ele não respondia a todos. Jesus respondia àqueles que tinham propósitos. Por isso, quando Jesus ia curar uma pessoa, o cara é cego, o cara está implorando. Por que fazer aquela pergunta? O que você quer que eu te faça? Não é estranho? Não, não é. Parece, mas não é. Se o cara é cego e ele está pedindo, pelo amor de Deus, que o desejo dele é enxergar, por que Jesus ainda tem que chegar e falar assim: filho, o que você quer que eu faça para você? O que você quer? Porque muitas pessoas não querem. Esse é o problema. Não querem ser curadas. Não querem ser libertas. Aí Jesus chegava no paralítico e falava: você quer ser curado? Mas é claro que eu quero. Se tivesse feito ontem, eu agradeceria. Mas por que Jesus pergunta? Porque Jesus só responde a pessoas que realmente estão dispostas a assumir esse lugar de cura. Jesus não respondia fariseu. Jesus não respondia os religiosos. Um dia foram questionar Jesus, ele respondeu com outra pergunta. O batismo de João é do céu ou da terra? Aí os homens falaram assim: bom, a gente não vai responder. Aí os homens não responderam, ele falou assim: então também não respondo nada para vocês. Saiu e deixou eles falando. Por quê? Porque não tinha propósito.
porque não tinha propósito. Eles não queriam ser encaminhados ao propósito, eles queriam atenção, eles queriam questionar, eles queriam tumulto. Jesus tinha 3 anos para fazer rapidamente o que ele tinha para fazer, com cautela, com urgência, mas ali focado no que ele tinha para fazer. Jesus não tinha tempo para perder com esses fariseus. Por isso que ele respondia à fé dos pequeninos. Ele respondia à fé dos pequeninos. E aqueles que queriam distrair Jesus, ele passava reto. Ele não dava atenção. Muitos crentes entram em batalhas que não são suas e às vezes estão só sendo distraídos e sendo privados de viver algo maior, caindo sempre no mesmo lugar. E às vezes pessoas que não querem nem compromisso vão se tornando um fardo pesado na vida de outros. Entenda, chega um momento que você tem que largar essas amarras malignas e ser encaminhado para aquilo que Deus tem para você. Se levantar em Deus, se tornar alguém que vai agora não só ser um solucionador de problema, mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai assumir as batalhas corretas e se tornará um lugar de cura para muitas pessoas. Amém? Para que o Senhor te curou? Para que você seja cura na vida de outros. Para que o Senhor te libertou? Para que você seja um lugar de libertação de Cristo na vida de muitas outras pessoas. Não se distraia com batalhas alheias. Não se distraia com batalhas que Deus não tem para você. Às vezes elas estão roubando o teu foco, o teu destino. Não tente salvar o mundo inteiro se você não salvou a sua própria vida ainda. Amém? Mas agora eu tenho que entender outro tipo de guerra. Qual, pastor? As guerras que Deus tem para mim. Essas eu tenho que entrar com classe. Essas eu tenho que mergulhar de cabeça. As minhas batalhas, essas eu tenho que vencê-las. Essas eu tenho que entrar. Só que geralmente essas guerras não são contra pessoas, viu? Nossas maiores batalhas não são contra pessoas. Nossas maiores batalhas são contra nós mesmos. Quando não contra o diabo. Não são contra as pessoas, são contra o diabo, contra a nossa própria alma. Essas batalhas você tem que entrar bonito, você tem que mergulhar. Deixa eu te dar uma palavra aqui. Pare de colocar o probleminha para debaixo do tapete, irmão. Pare de varrer para debaixo do tapete. Se você finge que aquilo não existe, o diabo gosta que você finja que não existe, porque ele ainda continua ali. O diabo não gosta de luz. O diabo não gosta da verdade. Se você finge, o diabo fala assim: tá bom, você finge que não existe, eu finge que não estou aqui, mas eu estou. Tá de boa. Você finge que eu não existo e eu finjo também, tá de boa. Mas aí vai o problema para debaixo do tapete. Tem gente que está vivendo com problemas há anos. No coração, na mente, há anos. Há décadas. E estão enfermas espiritualmente, emocionalmente, estão carregando batalhas que já não aguentam mais suportar. Mas elas aprenderam a lidar. É igual aquela pedrinha que está no sapato. Já teve uma pedrinha dentro do seu sapato? Como que você faz com ela? Opa, tá incomodando. Você mexe. Achei um lugar. Ela fica escondidinha, bem aqui no cantinho. Aí você, saiu. Não, ela tá ali. Aí você anda. Oh, graças a Deus. Graças a Deus, Pai. Como diz o Luva de Pedreiro. Graças a Deus, Pai. Tá de boa. Aí daqui a pouco você tira o tênis. Quando você põe de novo, você... Eita, achei que essa pedrinha tinha ido embora. Você, calma aí. Pronto, resolveu. Não resolveu, ainda está ali. Ela está escondidinha, você não está sentindo nenhum incômodo, mas está ali. Isso vai gerando pesos espirituais, cargas espirituais, traumas espirituais. E escuta, essa batalha tem que ser, irmão, ela tem que ser enfrentada com a verdade. Tem que ser enfrentada com a verdade. Tem que gritar nos pés de Jesus. Tem que botar para fora isso. Mas, meu
Deus, mas essa guerra é sua, essa você tem que entrar e vencer. As piores guerras foram aquelas que você saiu delas sem aprender nada. Existem batalhas que te aperfeiçoam, existem batalhas que te moldam, existem batalhas, meu irmão, que te prepara para um tempo novo. Essas batalhas você tem que se levantar e lutar elas. Você já viu uma pastora falando isso, achei legal. Mas como que eu faço para viver isso? Como que eu faço para ser liberto? Como que eu faço? Ela, ora, peça a Jesus. Muito simples isso. Peça a Jesus. Ela falou assim, quando a mulher estava com a sua filha doente, quase à morte, ela não pediu para Jesus curar. O que Jesus fez? Jesus curou, então pronto, só pedir. Quando Bartimeu estava lá desesperado, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu quero ver, eu quero ver. Ele não pediu? Pediu. E o que Jesus fez? Curou, atendeu. Por que ele fez com todo mundo e só comigo e com você que ele não vai fazer? Ah, mas eu quero. Aí Jesus chegou e falou assim, você quer mesmo? É isso mesmo que você quer? Porque se você entrar nesse lugar de cura, vai mexer com você. Vai mexer com você. Mas aquele que faz a ferida, ele mesmo a ligará. É isso que a palavra diz. Eu volto, pelo Espírito, eu volto novamente para um lugar onde eu entrei aqui, passei por ele e volto porque o Espírito Santo está ministrando isso comigo. Não finja que as lutas e as batalhas internas não estão aí, elas estão. Enfrente-as. Mas eu tenho medo, mas você não pode desistir. O medo é um mecanismo que te faz, opa! O medo te faz ir com cautela, mas ele não pode te parar. Em frente, tenha coragem, batalhe contra isso. Não, eu quero ser liberto. Quer então? Não, eu quero. Não, ora Jesus faz. Não, eu quero Jesus, eu quero. Eu estou desesperado por isso. Eu preciso disso. Eu não aguento mais viver dessa forma. Eu preciso ser curado, liberto, transformado. Essa batalha tem que ser vencida. E o Senhor está comigo, eu estou contigo, meu filho. Então vai, mas você tem que se levantar. Gosto de uma frase de um pastor brabo da nação, Silas Malafaia. Eu gosto dele. O único homem na terra que tem argumento para tudo, Silas Malafaia. E ele fala assim, Deus não moverá uma palha naquilo que você pode fazer, mas Deus moverá o mundo, os céus e a terra naquilo que você não pode fazer. É como se Deus falasse, se você não pode, deixa comigo, eu sei como resolver isso aí para você. Só que você tem que confiar na minha palavra, na minha presença, no meu espírito. Você tem que confiar em mim, você tem que permitir. Não faça isso. Não se esconda. O que o diabo quer é que você se esconda, que você fique envergonhado, acuado. É isso que o diabo quer. Quando Deus te colocar numa batalha, enfrente-a com qualidade, com excelência. Vai pra cima mesmo. Eu vou na força do meu Deus. Rapaz, meu marido tá difícil para se converter, mas ora, unge ele à noite quando ele dormir, unge o travesseiro dele, unge o colchão, unge os pés da cama, unge a escova de dente dele. Pega a escova de dente dele e bota não, tô brincando, não faz isso não. Ore, ame ele, cuide dele. Seja crente, amada do Senhor, mas acredite que Deus pode curar e transformar a vida dele. Você vai viver 100 anos. Não, o dia que... Não, o Senhor, Satanás, você vai soltar a vida do meu marido, você vai soltar meu filho. Eu acredito que Deus pode fazer. Deus nunca permitirá você entrar em uma batalha sem que Ele te dê as armas corretas para você entrar. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 17, versículo 38. Rapidinho que eu estou terminando. 1 Samuel capítulo 17, versículo 38. Olha isso. Se você entendeu que você não pode entrar em guerras que Deus não tem para você, se você entendeu que existem guerras que você tem que ignorar, se você também está entendendo que tem guerras que são suas, eu quero te falar uma coisa. Essas guerras, Deus tem as ferramentas corretas para te equipar e te abençoar, para que você tenha vitória. Então Saul deu a Davi a sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois ele nunca tinha usado essas coisas.
Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse Davi a Saul. E ele tirou a armadura de Saul, pegou 5 pedras lisas de um riacho, ele as colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado e com a sua funda. E assim Davi enfrentou o filisteu. Davi bateu no peito e falou assim: essa guerra é minha. Vocês estão aqui com medo? O homem da guerra chegou, sou eu. Essa guerra não é essa guerra é minha. Então tá bom, vem aqui, você vai lá. E Saul com medo, tá bom, então põe essa armadura. Davi pegou, olhou e falou assim: não estou conseguindo nem andar com isso, não estou conseguindo andar nem. Ele deu alguns passos, ele não andou muito, ele deu alguns passos. Ele falou assim: não, isso daqui não vai dar certo. Ele tirou a armadura de Saul. A Bíblia fala que ele desceu no riacho, pegou 5 pedrinhas, pedras lisas, pegou o seu cajado, a sua bolsinha de pastor, porque pastor tem que ter bolsa, amém? Pastor tem que ter bolsa. Pegou sua bolsinha de pastor, colocou 5 pedras, pegou o seu cajado e a sua funda e falou assim: agora eu vou derrotar o gigante. Essa guerra é minha. Então, escuta, não pega a armadura de ninguém. Deus tem a armadura certa para você. É na sua medida. Amém? A armadura que Deus tem, a ferramenta que Deus tem, ela é apropriada para você. A ferramenta, a armadura que Deus colocou em mim, não cabe no Wesley, não cabe na Priscila, não cabe no Arthur. A ferramenta, a armadura que cabe nesse rapazão, não cabe em mim. São armaduras diferentes. A minha armadura não cabe nele. Por quê? Porque Deus tem uma particularidade com cada um. Deus tem uma ferramenta, Deus tem uma armadura, Deus tem uma medida exata para cada um. Para Davi Davi pega, não vou proteger nada, não. Eu estou com você, Davi. Pega 5 pedrinhas, pega a sua funda e vai, porque eu vou te abençoar nessa vitória. O que você precisa entender? Deus tem uma armadura correta para você. Ela não é para mim, não, ela é para você. A medida exata para você vencer essas batalhas. Está com você. Não transfira suas batalhas para alguém. Não transfira suas guerras para alguém. Enfrente-as. Vai para cima. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, misericórdia, irmão. Assim, irmão, ou irmã, né? Assim, irmão, irmã, se levanta na autoridade de Deus, porque Deus tem a ferramenta, a armadura certa para você vencer essa batalha. O diabo acha que vai te derrotar, não vai. Maior é o que está com o povo de Deus do que o que está lá no mundo. Você não entendeu essa palavra, você tem que pegar isso. Quando a sede vier, é só tocar na rocha. Essa é antiga, hein? Que o rio vai jorrar. Quando ele está com o povo de Deus, até a rocha mana água, até a rocha. Está passando o rio em sua vida. Deixa o rio passar, deixa o rio passar. Está passando o rio em tua vida. Deixa o rio passar, deixa o rio passar. É o rio de Deus, é o rio de Deus, trazendo vida e libertação. É o rio de Deus, é o rio de Deus, trazendo cura e restauração. Entra no rio de Deus. Sabe, Davi não se sentiu confortável com a armadura de Saul. Davi não se sentiu confortável com aquilo que Saul estava dando para ele. Aquilo atrasaria o processo na vida de Davi. Aquilo não permitiria Davi ser rápido, ágil da maneira que ele era.
A armadura dos outros tem uma medida exata, um peso exato que não serve para você. E às vezes, isso pode ser desconfortável. Não tem como dar errado uma batalha que Deus te coloca e te equipa para aquilo. Não tem como dar errado. Só dá errado. Só dá errado quando a gente tira Deus e quer fazer do nosso jeito. Aí dá ruim. Enquanto a gente aprende a andar na dependência de Deus, confiando em Deus, acreditando que para cada batalha Ele tem uma estratégia, uma ferramenta. Davi uma hora ora e fala: Deus, o Senhor quer que eu se levante e vá contra os meus inimigos? Deus vai falar: Davi, pode ir, eu estou contigo, se levanta. Davi se levantava, ia para a batalha, vencia. Daqui a pouco ele voltava, o exército estava ali preparado. E, Senhor, os inimigos estão vindo, eu posso me levantar aí? Ele fala: Davi, agora não. Espera, fica na posição. Fica parado, mas na posição. E veja o livramento que eu darei para vocês. Essa sensibilidade de ouvir Deus dizendo vai, e de ouvir Deus dizendo calma, espera, veja o que eu vou fazer. E quando eu falar vai, você vai. Era a dependência que este homem tinha no Senhor, que nos ensina muito. Ouvir a Deus, entender que tipo de batalha eu preciso entrar, isso vai ser crucial para os próximos anos da sua vida. E se você entender que existem batalhas que você tem que entrar e você tem que vencer elas, você tem que vencer elas. Se você tem nesses dias, irmãos, entrado em lugares que você, sei lá, parece que o diabo está te sufocando, eu quero te dizer uma coisa. Essa noite essa palavra vem para te trazer refrigério, para dizer assim para você, ó: eu estou te equipando, te fortalecendo, te dando estratégia, direção, para que você tenha sabedoria para lidar com isso. Ai, irmão, eu tomo tão posse dessa palavra que você não tem noção, porque eu também preciso disso. Ah, mas eu sei o que o diabo quer. O diabo quer que eu e você venhamos recuar. Mas diga assim: eu não vou recuar não. Eu botei o pé nesse lugar e eu vou atravessar esse Jordão. Ah, mas o Jordão, não, mas eu vou entrar nesse lugar, é o que Deus tem para mim. Mas essa batalha é grande demais, é isso mesmo. Mas se você tiver ousadia e a autoridade do Espírito Santo, você vai perceber que vai vir um revestimento, uma ousadia, uma coragem, que você vai olhar e falar assim: meu Deus, não imaginava isso. O Espírito Santo pode te capacitar, pode te direcionar, te equipar com ousadia, com discernimento, com estratégia, para que o milagre, para que a provisão, para que o poder de Deus aconteça na sua vida. Ah, Senhor, chore nesse momento, adore nesse momento. Estou sozinho nesta guerra. Adore.